aleluia, fala sobre alegria. E o último versículo que a Isabela leu, fala sobre alegria. Ô Henrique, coloca pra gente o Salmo 51, 12, por favor. Amém. Graças a Deus, mais um dia, mesmo alguns cansados, o Senhor trouxe vocês até aqui e nos trouxe. E no Salmo 51, 12, que a Isabela leu no início, diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Alegria. E antes de vocês sentarem, eu gostaria que vocês abrissem também em Romanos 12, 12. Amém? Romanos 12, 12. Esse foi o que eu preparei, tá, Isabela? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Eu acredito que os dois versículos acabam se encaixando. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai de poder e de bondade, te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Pedimos, Senhor, a Tua bênção completa em nossas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala no profundo do nosso coração, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pedimos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. E quando a Isabela leu esse versículo, eu até fiquei mais alegre. Amém? Porque o Espírito Santo, Ele completa, Ele faz grandes coisas em nossas vidas. E nesse versículo de Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém? Nós vamos dividir esse versículo em 3 partes. Amém? Nós vamos começar: alegrai-vos na esperança. E quando a gente fala de alegria, no dicionário, deixa eu ler aqui. No dicionário, alegria significa satisfação, contentamento, felicidade, prazer. Isso, no mundo em que nós vivemos, significa alegria. Satisfação, contentamento, felicidade, prazer. Eu gostaria de enfatizar uma palavra aqui, que é a palavra felicidade, E vocês que quiserem responder, podem responder. O que para você é felicidade? Alguém quer responder? Felicidade. Alguém pode responder? A pessoa ficar alegre. Sim. Sorrir todos os dias. Mais alguém? Estar em paz. Uma condição mais forte do que a alegria. Alguém mais? Caio? Uma pontada é mais que alegria? Dura menos que alegria. Tá bom. E tudo que vocês falaram está certo. Você quer falar alguma coisa? Não. Tudo que vocês trouxeram para nós está muito certo. E eu pesquisando sobre felicidade, eu cheguei a uma conclusão que felicidade é um estado onde você se sente bem e confortável.
com você e também com os outros, né? É um estado, quando que eu me sinto bem comigo mesmo? Quando as coisas que eu quero estão acontecendo, não é? Se eu quero sair para tomar um sorvete e eu saio para tomar um sorvete, eu vou ficar muito feliz, né? Isso é felicidade. Se eu quero comprar alguma coisa e eu posso comprar, isso é felicidade para mim, né? Mas aqui fala que é um estado onde você está bem com você e com os outros. E nesse mundo que a gente vive, muitas das vezes, quando a gente está feliz, existem pessoas que não estão felizes. Não é verdade? Às vezes você batalhou tanto para conquistar alguma coisa, você está muito feliz, só que tem alguém que fala: mas por que o irmão Rodinei comprou outro carro? Por que ele está viajando? E eu não? E aí a gente vê uma ponta de inveja. O mundo tem inveja de nós, daqueles que estão felizes. Vocês concordam comigo ou não? E tem pessoas, né, que falam assim: eu vou ficar muito feliz, eu só vou ser feliz quando o meu filho concluir a faculdade e tal. Para você isso é felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o meu carro, né? A minha Santa Fé. Eu tanto quero uma Santa Fé, né? E é um carro, não é? É uma Santa Fé, é o meu sonho. Mas muitos falam para mim assim: Santa Fé é um carro que dá muito problema. Tá bom, mas é o meu sonho, né? Quem que vai pagar depois pelo meu sonho? Eu que vou pagar. Se quebrar, quem que vai pagar o conserto? Eu que vou pagar. Para mim, né? Pessoas acham isso: eu só vou ser feliz quando... A Norma só vai ser feliz quando a Catherine se formar em arte. Pronto. Tá vendo? Deu certinho. Arte é o que você quer? A sua avó vai ficar muito feliz se você se formar em arte. Só que, para Kathleen, ela vai ficar feliz, Norma? Realizando a sua felicidade, ela vai ser feliz? Não vai ser feliz. E muitas vezes, né, eu coloquei esse exemplo aqui, porque o mundo em que a gente vive, você está bem consigo mesmo, que é a felicidade aonde eu pesquisei aqui, e bem com os outros, mas a gente vai bater mais na tecla de estar feliz consigo mesmo. O mundo nos traz muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E às vezes a gente não está feliz. Às vezes eu não estou feliz com o meu corpo. Às vezes eu não sou feliz com a minha voz. Às vezes eu não estou feliz com a minha condição financeira. Às vezes eu não estou feliz com a minha namorada, Caio. Eu sei que você está muito feliz. Está feliz? Tá, eu não vou nem falar nada. Eu já entendi o recado. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Está vendo? Não estamos felizes com tudo, o que temos e o que não temos, né? Eu entendi o recado. Por quê? Porque Deus fala em nossos corações e o rosto das pessoas fala mais ainda. Não é verdade? A cara, assim, a minha face fala tantas coisas, né? Quando eu não estou feliz, o que eu falo? Como que eu me comporto? Além de eu não ter muito mais ânimo para tanta coisa, aí o pregador dá uma gafe, e aí a pessoa faz assim, Cadê a felicidade?
Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus. Mas eu continuo orando. Amém? Glória a Deus. Então nós temos momentos bons, momentos ruins, né? E para a gente ser feliz, a gente tem que ter o que a gente quer. Certo ou errado? Certo ou errado? A gente tem que ter o que a gente quer para ser feliz. Nós entendendo a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável, é isso que tem que nos fazer feliz. A vontade de Deus. Nós como servos, como conhecedores, nós temos que estar felizes em todo o momento. E às vezes tem uma coisa que atrapalha essa nossa felicidade, que se chama redes sociais. Não é verdade? Por quê? As pessoas nas redes sociais, o que elas postam lá? Somente momentos felizes, né? Ninguém vai acabar de acordar com o cabelo tudo zoado e vai fazer uma selfie, vai falar, acordei, estou feliz. Eu acredito que não. Ninguém vai postar um momento ali ruim da sua vida, um momento triste. O que nós mais vemos nas redes sociais? Pessoas viajando, pessoas que estão em festa, pessoas que conquistaram alguma coisa e postam a sua conquista, pessoas que estão num relacionamento super feliz, estão agarradinho com o outro, postam uma foto. O que mais que a gente vê? Pessoas com o corpo perfeito, com o cabelo perfeito, como diz a Júlia sempre nas pregações dela, né? Pessoas que têm o cabelo perfeito, né? É isso que eles postam. É isso que nós postamos também, não é? Né? Eu coloco direto a foto, eu com a minha esposa. O amor da minha vida. Mais um mês de casado, agora são 110 meses, agora, né? Eu sempre coloco isso, por quê? Porque para mim é uma felicidade. Só que, o que nós esquecemos, né? Que às vezes tem a inveja. Às vezes, essa pessoa que postou uma viagem, e quando a pessoa não viaja, coloca o TBT. É o famoso TBT, né? TBT de 2020, TBT não sei o que, né? É isso que eles postam. E a gente olhando essas coisas, o que a gente pensa? Nossa, como aquela pessoa é feliz, né? Eu não tive a oportunidade de viajar para tal lugar. Eu não tive a oportunidade de comprar tal roupa. Eu não tenho o corpo que todo mundo vê e admira. O meu cabelo, olha que lindeza. Olha que belezinha. Estou de penteado novo. Cortei bastante, porque de alisar muito, foi ficando muito feinho. Aí agora tive que cortar mais, porque para ele crescer saudável. Tá vendo? E eu postei foto do meu cabelo? Não, porque não é aquilo que agrada a todo mundo, mas me agrada. Vou fazer o quê? Né? É uma felicidade eu estar com o cabelo assim? Não sei, por isso que eu não posto. Entendeu? Mas a gente olha os caras tudo maromba, aquele monte de tatuagem. Fala, nossa, se eu fizesse uma tatuagem igual daquele cara, ia ficar perfeito. Nossa, meu braço ia ficar... Nossa, se eu fechar meu braço, todo mundo vai pagar pau para mim. É verdade ou é mentira? Só que, por trás disso, né? Por trás disso, tem muita coisa que não existe. Não existe isso daí. Às vezes é uma felicidade passageira. E você pode reparar, eu acho que os mais experientes podem até falar melhor do que eu. Quando a gente está numa festa, a gente vai para uma festa, onde vai estar toda a família,
vai estar os parentes, vão estar os amigos. Você pode reparar, ninguém fala de problema. Um está melhor que o outro. Às vezes você fala assim: eu vou pegar férias de um mês. Eu falei para a Isabela isso aí agora há pouco. Eu vou pegar férias agora em abril, um mês de férias. Nossa, eu estou muito feliz porque eu vou pegar férias. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu também vou pegar férias. Só que a minha férias são 2 meses. Sempre um quer ser melhor que o outro. Eu estou mentindo, Norma? Eu estou mentindo, Carlos? Eu estou mentindo, Rodinei? É sempre assim: mas o meu cachorro ficou doente. Eu gastei tanto com o meu cachorro. Nossa, só isso? O meu nem ficou doente, eu gastei 5 mil reais no meu cachorro. É sempre assim. Parente, infelizmente, tá gravando, né? Mas parente é dor de dente, gente. Parente é dor de dente. Infelizmente. Aonde você vai, ninguém fala coisa ruim. Em festa, em momentos de festa, ninguém fala coisa ruim. Por quê? Aí vai postar foto, ou tira foto da churrasqueira, né, com uma picanha, não sei o quê, ou com aqueles copinhos, como chama? Stanley, ou com aquele copinho Stanley. É o que está tendo, é o que está tendo. Ô vida ruim. Eu já vi muito isso, porque eu olho muito Facebook. Hoje está difícil. Aí a pessoa vai para a praia. Segunda-feira é difícil. Aí posta a foto das pernas assim de frente para o mar ou de frente para a piscina. Eu estou mentindo? Só que, irmãos, quando cada um dessas pessoas voltam para sua casa, existe o momento que eles estão passando. Eles voltam para a realidade. Eu já falei isso aqui uma vez, não falei? Às vezes nós estamos aqui, está tudo bem, está todo mundo dando risada da pregação, está todo mundo louvando, e quando a gente chega na nossa casa, a gente enfrenta a nossa realidade. Alguns vão sair daqui, vão comer um lanche, vão passear, vão fazer alguma coisa. Outros vão direto para casa, e pode ser que estejam com vontade de comer um lanche e não tem condições de comer um lanche. Então existe a felicidade passageira e existe a realidade nua e crua, não é verdade? Isso é um processo, Só que eu preciso ficar mentindo que eu estou bem, que eu estou feliz. Só que tem um detalhe também, né? Se a pessoa só reclama, nossa, mas esse aí, pelo amor de Deus, esse aí pode enterrar, né? Hoje acordei. Pessoa posta foto lá no hospital. Estou no Hospital Paulo Sacramento. Olha a minha veia. Tem gente que posta isso também. Olha o meu remédio, remedinho de hoje. Tá bom. A pessoa, né? Se a pessoa ficar falando só problema, fala: nossa, esse é um coitado. Vive doente. A pessoa quer atenção a todo tempo. Para quê? Para ver quem se importa com ela, para ela ficar feliz. Nossa, aí chove de comentário. O que você tem? Melhoras, amiga. Melhoras, amigo. Está precisando de alguma coisa? É o que você vê na rede social. Ou não? Rede social, infelizmente, é uma das maiores mentiras da vida humana. Uma das maiores mentiras da vida humana se chama rede social. Por quê? Porque as pessoas só vão ver aquele momento. Porque as pessoas vão ficar vendo, às vezes com uma ponta de inveja, às vezes com ódio, porque você tem mais coisa do que ele, porque você viajou um pouquinho mais, né? Aí as pessoas colocam no status assim, assim, Júlia, que lacre. Eu acho muito da hora, muito da hora. Meu Deus, que lacre.
né? Fala, nossa, a Júlia só toma café em lugar chique, meu Deus. Queria tomar um cafezinho lá nesse lugar que ela está tomando café. Nem sei onde é, qualquer dia você convida a gente. Amém? Rede social. E quando eu volto para minha casa, aí eu volto para minha realidade, aonde eu tenho que trabalhar, aonde eu tenho que pagar minhas contas, aonde eu tenho que cuidar dos cachorros, 3 cachorros, agora 5 vacas, que agora deram de dormir na lavanderia nossa. Aí quando eu vou soltar os cachorros, o que acontece? Eu tenho que espantar primeiro as vacas para poder soltar o cachorro. Pensa, eu volto para minha realidade. Eu volto para minha realidade que eu tenho que ir lá fazer um arrozinho, fazer uma mistura para Paula, fazer alguma coisa. Eu volto para minha realidade. E a festa que eu fui? Às vezes eu fui na festa, postei que estava 1000 maravilhas na festa, falei para todo mundo, nossa, eu estou bombando. Eu vou pegar férias, eu vou pegar mais dinheiro, eu vou passear, eu vou não sei o que, contei para todo mundo. Será que eu vou fazer isso? Não sei se eu vou fazer isso. Por quê? Primeiro eu tenho que pensar em pagar as minhas contas. Primeiro eu tenho que voltar para a minha realidade. Não é verdade? E às vezes tem pessoas que vai para a festa, aí a pessoa compra uma roupinha nova, compra uma bermudinha bonitinha de desenhinho, aí compra uma camisa regata, aí corta o cabelo, porque quer ir na festa todo pá, né? E às vezes gastou um dinheiro para comprar aquela roupa que era de pagar uma conta. Depois volta para a realidade. Só que na hora da felicidade, ele gastou aquele dinheiro da realidade. E a realidade, ou a felicidade, não vai devolver aquele dinheiro para ele pagar aquela conta. E aí ele começa a pensar, como que eu vou pagar essa conta agora? Nossa, será que eu posso fazer um empréstimo com alguém? Será que eu tenho algum amigo que pode me emprestar um dinheiro? Será que eu vou ter que ir no banco? Será que eu vou... Não sei, aí perde sono, né? Quem nunca perdeu sono aqui pensando em algum problema? Quem nunca? Eu também, várias vezes. Principalmente quando eu tinha a fábrica, né, mano? A coisa mais rara do mundo era a gente dormir. E quando dormia, era por excesso de cansaço. E acabava não descansando. Por quê? Porque era a nossa realidade. A gente tinha que acordar cedo e buscar os insumos para fazer os pães, ir lá produzir os pães, pagar todos os funcionários, bancar a comida de todos os funcionários. Acabou de produzir, agora eu vou fazer a entrega, eu vou vender. Aí tinha que sair, chegava em casa 9 horas da noite, 10 horas da noite. E aí a Paula fazia parte de contabilidade. Ela falava assim, amor, amanhã a gente tem que pagar um boleto. De quanto? De R$2.000. Eu falei, nossa, mas eu não recebi tudo isso. Eu não ganhei tudo isso. Como que a gente vai pagar esse boleto? Era a nossa realidade. E quantas pessoas vivem uma felicidade mentirosa e quando volta para a realidade é só desgraça. Quantos tiram a vida por causa disso, né? Quantos decidem roubar por causa disso? Quantos rompe o relacionamento, o casamento, pede a separação, o divórcio por causa disso? Por quê? Porque não tem paz. Mas na minha casa é só alegria. Só que não sabe. Ninguém sabe o que a esposa está passando em casa. Ninguém sabe o que o marido está passando em casa, né? E vale a pena felicidade passageira?
O que seria a felicidade para nós hoje? O que seria a felicidade hoje? A volta de Jesus? Seria muito bom, né? Receber aquela bênção tão esperada seria uma felicidade? Eu acredito que sim, né? Mas existe um processo. Quando Davi foi ungido a rei, né? Voltando muito. Quando Davi foi ungido a rei, primeiro ele foi ungido, só que um detalhe, quando Samuel falou que ia na casa de Jessé, estavam todos os irmãos de Davi, menos Davi, que ficou lá no pasto cuidando das ovelhas. E quando Samuel foi lá, pôs a mão sobre todo, não é esse, não é esse, não é esse, e pergunta para Jessé: você tem mais algum filho? Jessé, o que Jessé respondeu? Eu tenho Davi, só que ele está apacentando as ovelhas. Então manda chamar. Davi foi excluído logo de cara. E todo o processo que ele passou, toda a preparação, ele matou o leão, matou o urso, cuidava das ovelhas. E quando ele chega para ser ungido a rei, Samuel coloca a mão sobre ele, e o Espírito tomou conta de Davi e de Samuel. Não foi isso? E ele foi ungido a rei. Só que ele foi ungido a rei e já foi sentado no trono? Não. Ele passou mais um processo doloroso na vida dele, né? Descobriram que Davi tocava harpa, e naquela época o rei estava meio perturbado. Levaram Davi até o castelo para ele tocar música para o rei. Lá ele conhece a filha do rei, se apaixona, porém ele não pode ficar com a filha do rei. Quantas coisas Davi passou. Depois ele fica muito triste porque ele não pode casar com a filha do rei. Ele quer voltar para sua casa, e aí é onde Golias começa a perseguir, né? E aí ninguém queria bater de frente com Golias. E Davi se viu na obrigação de defender o povo, e ainda falou assim: eu vou contra ele. Muitos zombaram ainda de Davi, muitos falaram que ele não era capaz. E na nossa vida não é diferente. Nós estamos aqui, acredito que muitos já receberam promessas, né? Cada um sabe aonde quer chegar, aonde tem que chegar, só que nós não sabemos a maneira que nós vamos chegar. Ou eu estou mentindo? Está sendo fácil a caminhada, Catherine? Não, né? Está sendo fácil a caminhada, Isabela? E agora, sendo líder dos jovens, está mais fácil ou está mais difícil? Mas o Senhor confiou na sua mão isso daí. A Júlia já fez o que tinha que fazer, Deus já abençoou, e agora Deus está preparando e confiou na sua mão. Junto com a Kathleen, junto com o Caio, junto com todos os jovens, com todo o grupo de louvor. A caminhada não é fácil. Davi passou por tantas coisas até chegar ao reinado. Ele era rei e estava tocando harpa para o rei, sabendo que ele seria rei, não podendo falar nada e tendo que passar todo o processo para chegar até a felicidade. Mas uma felicidade aonde tinha dores,
uma felicidade aonde tinha pessoas perseguindo, uma felicidade aonde ele enfrentou leão, enfrentou urso. Isso é a verdadeira felicidade? Isso é felicidade? Para mim não é felicidade. Só que quem quer ser feliz com Jesus tem que passar o processo. E o processo é muito dolorido. É muito desgastante esse processo. Né? Primeira frase que a gente separou do versículo, qual foi? Alegrai-vos na esperança. Ó, a segunda, a gente já falou tanta coisa. Sede pacientes na tribulação. Sede pacientes. Quantas vezes por pouca coisa a gente perde a paciência, né? Às vezes no trabalho você falou assim, ó, hoje, né, eu vou dar um exemplo do meu serviço. Tal acolhido hoje está de consequência porque respondeu, porque fez coisa errada. E aí vem a outra educadora e fala assim, ele não está de consequência. E aí? Aí você já perde a paciência. Só que, quando nós temos o fruto do Espírito, paciência não é fruto do Espírito? Para nós alcançarmos a promessa, nós não temos que ter o fruto do Espírito? Então eu tenho que ter paciência. Tá bom então. Tá bom então, você é a chefona, você é a boazona, então você manda. Vai. Né? Só que aí já nós passamos por tantas coisas na vida. Eu acredito que todos aqui já chegaram em algum momento de perder a paciência, né? Eu perdi a paciência. Eu não aguento mais aquela pessoa falando na minha orelha. Eu não aguento mais aquela pessoa me perseguindo. Eu não aguento mais aquela pessoa falando besteira na minha orelha. Eu não aguento mais eu ser prejudicado no meu serviço, eu ser prejudicado na escola, eu querer sair e não poder porque a minha mãe não deixou, porque o meu pai não deixou, porque a minha avó não deixou, né? E aí? Só que nós temos fruto do Espírito, temos que ter o fruto do Espírito. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Amém? Quem ora aqui todos os dias? Levanta a mão. Não, eu não vou expor todos aqui não, né? Graças a Deus nós temos uma vida de oração. E toda vez que você ora, um milagre acontece? Toda vez que você ora a Deus e pede alguma coisa, Deus te dá no mesmo momento? Não. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o que eu quero, às vezes, não é o que Deus quer para mim. Nós temos que entender isso. Não é verdade? Mas nós temos que continuar, né? Perseverando na oração. Orar todos os dias. Deus, eu quero a minha santa fé. Eu sempre falo que eu quero a minha santa fé. E eu sei se é a vontade de Deus para mim. Às vezes com a EcoSport, graças a Deus eu dirijo igual um tiozão, devagarinho. Mas se eu tiver uma santa fé, eu não vou querer correr um pouquinho mais? Né? Será que é a vontade de Deus para mim? Não sei. Mas eu ainda falo, Deus, o Senhor sabe que eu quero a santa fé. Mas seja feita a tua vontade. Aí quando eu falo, seja feita a tua vontade, dá uma dor no coração. Eu falo assim, se Deus não quiser, aí já era. Nunca vou ter essa santa fé. Né? Uma vez eu fui num evento lá em Jundiaí, onde o preletor era o Dedé Santana.
desse evento. E aí ele começa a contar a história triste da vida dele, não sei o quê, de quando ele trabalhava na roça, porque eu era pobre, porque eu não tinha o que comer. E hoje eu cheguei aqui nessa igreja, eu e a minha santa fé. Quando a gente vai no estacionamento, aquele carrão lindo, eu falei, Deus, eu quero uma santa fé dessa. Olha, eu estou nessa santa fé. Desde aquela época eu gostava de Santa Fé, mas naquela época, até hoje, os meus 38 anos, não realizei esse sonho. Será que é a vontade de Deus para mim? Eu persevero na oração. Deus, abençoa a minha casa, seja feita a tua vontade, Deus. Mas sabe aquela Santa Fé? Quando eu estou passando lá, porque assim, se você ver o meu Facebook, aqueles reels lá, né? Só aparece futebol, comida, carro, pouquíssimas coisas. E quando eu estou passando... agora também eu estou pesquisando chácara para comprar. Aí aparece lá. Só que aparece só no fim do mundo. Eu não quero ir para o fim do mundo para ter uma chácara. Eu quero lá em Várzea mesmo. É o que aparece agora. Aí eu vou pesquisando. Aí a hora que eu vejo os anúncios lá, Santa Fé. Eu falo, Deus, eu tenho a santa fé que eu vou chegar nisso. Deus, vê a minha santa fé e me dá a minha santa fé. Né? Mas eu falo, contudo seja feita a tua vontade, Deus. Davi queria ser rei, passou por todo o processo, alcançou a promessa. E com todos os problemas, com todos os pecados, com todas as falhas, ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. E se você pesquisar sobre a vida de Davi, você fala assim, não, mas esse Davi, depois que virou rei, virou um tranqueira, o cara é um tranqueira, meu. Por quê? Tanta coisa errada que ele fez. Aí você pensa assim, não, mas se Davi era segundo, eu estou anos-luz à frente de Davi, né? Eu não faço nada do que ele fez. Só que eu não matei um leão, eu não matei um urso, né? Não enfrentei Golias, eu não fiz nada disso, né? Aí você só vê a coisa errada. E é o que as pessoas veem da gente também, só coisa errada. Se você fizer uma coisa errada, as pessoas, primeira coisa, vão te acusar. Olha lá, é da igreja ainda, hein? Poucas pessoas me chamavam de pastor. E eu nem queria esse título. Não queria mesmo. E aí, às vezes, em família, a gente estava em alguma coisa assim. Aí, a gente fala besteira também, né? Não coisa cabeluda da gente, mas a gente fala assim, então a pessoa vai... Aí você fala assim, eu desejo que ele morra. Aí a turma falava assim, nossa, mas é pastor. Por que o pastor está falando assim? Aí eu virava pastor. Quando a gente peca, aí a gente é da igreja, a gente é pastor, a gente faz parte do Ministério do Louvor, né? Sempre assim, quando a gente erra, nós somos reconhecidos como igreja, como crentes. Mas nós temos que pedir perdão. Perdoa, Deus, né? E a gente é ser humano, a gente às vezes escandaliza por alguma coisa que a gente fala, por algum comentário que a gente faz, a gente acaba escandalizando, só que a gente não pode. Por quê? Porque nós somos visados, muito mais visados que muita gente nesse mundo. E se a gente parar para ver, né, Davi, um homem segundo o coração de Deus, os pastores falam, os pregadores falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, usam o exemplo de Davi, e aqueles que querem ferrar com o evangelho falam, mas Davi aprontava, Davi era sem vergonha, Davi não sei o que. Misericórdia, irmãos. Nós temos que ser perseverantes na oração. Estou acabando já, tá, gente? Já deu 19h40.
E nós temos que viver uma vida de verdade. Nós temos que mostrar que nós somos de verdade. Somos igreja do Senhor? Vamos mostrar que somos igreja do Senhor. Somos felizes? Vamos mostrar que estamos felizes. Temos problemas? Podemos mostrar que temos problemas. Por que não? Eu também não vou ficar toda hora falando, eu tenho problema, né? E também não vou ficar pensando toda hora, eu sou feliz, porque vem a inveja. E para alcançarmos a vitória, eu me resumi aqui, alegrai-vos na esperança, pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque assim vamos conseguir alcançar a promessa. Aquilo que Deus tem para nós. Uma terra prometida, né? E a felicidade, irmãos, eu coloquei três coisas que vão calhar com felicidade. Primeiro, eu coloquei sentido e propósito na vida para alcançar a felicidade. Outra coisa que eu coloquei aqui, nós temos que descansar. Descansar em Deus, descansar o nosso espírito, descansar o nosso corpo. A Norma está super cansada, precisa descansar, Norma. Descansa, que amanhã tem culto de manhã. Temos que descansar. Você tem problema? Deita e descansa. Perdeu o sono, né? Esses dias eu estou falando para a Paula, eu chego em casa, porque assim, eu sou tiozão, né? Quando dá 8 horas da noite eu quero dormir. Eu já estou arrebentado. Falo, não, eu quero dormir. Às vezes a Paula não tem nem sono, mas aí ela me acompanha. Às vezes ela fica jogando joguinho no celular, até dar sono, mas aí eu deito e durmo. Irmãos, eu sou um relógio, 2 horas da manhã eu acordo. E para eu dormir de novo? Porque eu acordo 4h30 para ir trabalhar. 4h30 eu acordo. Vai me dar sono 4h20. Só 4h30 tem que acordar. É um relógio, 2 horas eu estou acordado. Aí eu falei, não, eu não quero isso. Aí eu falei, né? Deus, isso não é certo, né? Essa noite, eu estava dormindo tão bem. Aí foi que hora? Foi 1h pouco da manhã, né? A Paula acordou, eu estava dormindo que nem uma pedra. A Paula acordou com dor na perna. Aí me acordou. Pai, que beleza. Nós voltamos a dormir, que hora que era? 4 horas, não era? Era assim, eu dormi 4 horas. Acordei 8h30 da manhã, que nem uma pedra. Depois do almoço, dormi de novo. Falei, vou aproveitar minha folga, né? Falei, hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Dormir que nem um... Não vou falar que eu dormi que nem um cavalo. Não sei como o cavalo dorme, mas eu dormi igual eu. Mas descanso faz parte da felicidade. E a terceira coisa, relações afetivas de qualidade. Pessoas que você possa conversar, confiar e orar junto, se possível. Porque às vezes a gente confia em alguma pessoa, mas a pessoa não está tão perto da gente, né? E você não pode orar de mão dada com ela porque ela não está perto de você. Mas se você tiver uma pessoa que você confia, isso é felicidade. Uma pessoa que você pode contar os seus problemas, uma pessoa que você sabe que não vai ter inveja de você, que não vai, né, não vai roubar seu namorado, não vai ficar falando mal de você. Uma pessoa que ora com você, que fala da palavra de Deus. Isso é o que a gente precisa para ser feliz. Porque o processo nós temos que enfrentar, independente de qualquer coisa. O que eu tiver que passar, eu vou passar. O que você tiver que passar, você vai passar. Não é verdade? Mas todos num único propósito. Felicidade nunca vai ser igual para ninguém. Problemas também nunca vai ser igual para ninguém. Às vezes o meu problema, se você passar por o que eu passo ou o que eu passei,
para você vai ser fichinha. E às vezes o que eu passei, se você chegar a passar, você não vai aguentar. Por quê? Porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E com certeza a nossa felicidade eterna vai ser quando nós formos para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu peço que vocês venham aqui à frente. Glória a Deus. Nós vamos orar juntos. Eu acredito muito no poder da oração. E eu sei que com conexão, né? Às vezes que eu mais tive problemas, eu consegui receber a vitória do Senhor. Eu consegui me reerguer por causa do conexão. Então eu confio muito no conexão. Então a gente vai juntar de 2 em 2. Uma pessoa que você confia, que você sabe que pode contar, que pode orar junto. Quando você estiver mal, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Junte